uma, o Banco do Brasil não pode afiançar a sua diretoria, não pode afiançar os seus conselheiros, bem como não pode prestar fiança aos cônjuges, às esposas e maridos dos diretores, dos conselheiros. Não pode prestar fiança aos parentes até segundo grau dessas pessoas aí. Eu sou diretor do Banco do Brasil, o meu primo, o meu tio, o Banco do Brasil não pode prestar fiança para o meu tio, porque ele é meu parente até segundo grau. Também não pode prestar fiança, olha lá, aos parentes até segundo grau das pessoas, nem o tio da minha esposa. Então, eu não posso, o Banco do Brasil não pode afiançar os diretores do banco, os membros do conselho, os cônjuges desses, bem como não pode prestar fiança para os parentes até segundo grau dessas pessoas, diretores, conselheiros e cônjuges. Facílimo de decorar. Mais uma, e terminando já. As pessoas físicas ou jurídicas que participem do capital do banco com mais de 10%. Suponhamos, hipoteticamente, que a LFG tenha 40%, 30%, 11% do capital do Banco do Brasil. Mais de 10%. Mais de 10%. O Banco do Brasil pode afiançar a LFG? Não pode. Então, o banco não pode prestar fiança para pessoa física ou pessoa jurídica que participe do capital do banco com mais de 10%. Se cair na prova, marca o item abaixo que é vedada a fiança bancária. Letra C. A pessoa física ou jurídica que contém mais de 10... Desculpa. A pessoa física ou jurídica que tem 10% do capital do banco. O Banco do Brasil pode afiançar, se o professor Cabral tiver 10% do capital do Banco do Brasil, eu comprei 10% das ações, o Banco do Brasil pode me afiançar? Pode. 10% pode. Olha o que diz a norma. Mais de 10%. Portanto, 10,1%. Se cair na prova e é peguinha de concurso, professor Guilherme Cabral tem 10% do capital do Banco do Brasil. Podemos afirmar que o Banco do Brasil não pode afiançá-lo. Falso. 10% pode. Não pode para aquelas pessoas que tenham mais de 10%. Mais de 10 é 10,1 para frente. Salvo autorização específica do Banco Central. Próxima. O banco não pode afiançar as pessoas jurídicas de cujo capital o banco participa com mais de 10%. Banco não, os diretores, aquelas pessoas. Olha só, eu sou o diretor do Banco do Brasil, por exemplo hipotético, por hipótese. Eu sou diretor do Banco do Brasil. Eu tenho 15% do capital da LFG. O Banco do Brasil pode afiançar a LFG? Não pode. Por quê? Porque o Banco do Brasil não pode prestar fiança às pessoas jurídicas de cujo capital participe com mais de 10% quaisquer dos diretores, administradores e respectivos cônjuges. Vou repetir. Eu sou o diretor do Banco do Brasil. A minha esposa tem 20% do capital da empresa LFG. O Banco do Brasil pode afiançar a LFG? Não pode. Porque o meu cônjuge, a minha esposa, eu sou diretor do banco, a minha esposa tem mais de 10% do capital do Banco do Brasil. Desculpa, a minha esposa tem mais de 10% do capital da LFG. Então, o Banco do Brasil não pode afiançar pessoas jurídicas, a LFG é uma pessoa jurídica, de cujo capital os diretores, conselheiros, cônjuges, parentes de segundo grau possuam mais de 10%. Deixa eu fazer uma paradinha para ir mais devagar. Anterior, qual é a situação anterior? Volta para mim uma lâmina, para não confundir. Olha só, o banco não pode afiançar pessoas físicas ou jurídicas que participem do capital do banco com mais de 10%. Então, eu, Cabral, se eu tenho 11% do capital do Banco do Brasil, o Banco do Brasil pode me afiançar? Não pode. A LFG tem 15% do capital do Banco do Brasil. O Banco do Brasil pode afiançar a LFG? Não pode. Agora, a outra lâmina, a outra situação. O banco não pode afiançar, a próxima lâmina, não pode afiançar pessoas jurídicas de cujo capital participe com mais de 10%. Aquelas pessoas, diretores, conselheiros, parentes de segundo grau e cônjuges. Vamos de novo o exemplo. Aqui nós temos a LFG. A LFG é uma empresa, uma pessoa jurídica,
Eu, Cabral, sou o diretor do Banco do Brasil e também participo da LFG com mais de 10%. Portanto, o Banco do Brasil não pode afiançar a LFG. Ficou claro agora? E eu acho que agora a última lâmina, né? Deve ser a última fiança, vamos ver se é a última lá. Vedação? Não, então acabou. Volta uma, por favor. Pronto. Então acabou. Vejam que são 5 situações só. A gente chama de números clausos. Pode fechar aí, pode voltar para mim agora. Então ficou fácil. O que você vai fazer? Você vai decorar as 5 ou 6 situações em que o Banco Central proíbe fiança bancária. Não precisa decorar os casos que ele autoriza. Por quê? Casos que autoriza são vários. É difícil decorar. Mas eu decorando os casos proibidos, por exclusão, eu acerto a questão. Como é que cairia numa prova da Sesgran Rio? A, B, C, D, E. Eles vão colocar na prova assim: o Banco Central autoriza a fiança bancária, exceto, vão colocar 4 que podem e uma que não pode. Como você decorou os casos que não podem, por exclusão você sabe os que podem. Ou pode colocar na prova, não é autorizada a fiança bancária, exceto, vão colocar 4 que não são e uma que é. Como você decorou os casos que não são proibidos, ou melhor, que são proibidos, você vai achar o que não é proibido. Então, dica para o concurso: pega o material que vocês vão baixar, decore só as proibições, que são 5 ou 6 casos. E são fáceis de guardar. Cônjuge, diretores, parentes até segundo grau destes, quem tem participação mais de 10% do capital do banco, a empresa cujo capital os diretores, o conselho participam com mais de 10%. Está fácil. Que não seja para aquisição de terreno próprio. Então está muito fácil. Aqueles contratos que não têm plena caracterização em moeda estrangeira ou não têm um prazo determinado. Pronto. Nesses 6 casos, o Banco Central proíbe a fiança bancária. Para encerrar a fiança bancária, nós temos uma questão interessante. Eu disse e repito: a fiança bancária é uma operação acessória. Isso já caiu em prova que eu estou falando. Se ela é uma operação acessória, ela é uma operação financeira? Não, não é. Se ela não é uma operação financeira, paga-se o IOF. Essa questão do IOF, o banco trabalha muito com IOF. Cai muito em concurso. O que é IOF? Imposto sobre operações financeiras. Isto vai cair na questão de leasing, vai cair na questão de factoring, vai cair na questão de desconto e vai cair na questão de fiança bancária. Sempre cai. Ele sempre coloca isso em prova. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF ele é cobrado toda vez que existe uma operação financeira. Onde é que eu quero chegar? A fiança bancária é um empréstimo? O banco está emprestando algo para alguém? Não, não é operação ativa. O banco está pegando dinheiro emprestado com alguém? Também não. O banco está fazendo o quê? Prestando serviço, operação acessória. Portanto, eu posso afirmar categoricamente que a fiança bancária na fiança bancária não há cobrança de IOF. Atenção, na operação de fiança bancária não há cobrança de IOF, Imposto sobre Operação Financeira. Mas, contudo, todavia, não obstante, entretanto, caso o cliente do banco não honre o seu compromisso, eu comprei uma mercadoria da Espanha, o Banco do Brasil foi meu fiador, como garantidor ao espanhol. Se eu, Cabral, não honrar o meu compromisso, não pagar para o espanhol lá vai executar o banco para receber o dinheiro. O banco é o garantidor, fiança bancária. Quando o credor, que é o espanhol, executa o banco é obrigado a pagar. O banco vai honrar o compromisso. No momento que o banco paga a dívida, o banco fiador, quando ele paga a dívida, nesse momento, o banco que tinha uma operação acessória, ele vai transferir essa operação para a operação ativa. Vou repetir. Caso eu, devedor, afiançado, não honre o meu compromisso, o banco, por exemplo, o Banco do Brasil, vai ser chamado a cumprir o compromisso. No momento que o banco é executado, ele, banco,
vai pagar para o espanhol a dívida e vai contabilizar aquela dívida que ele pagou, exemplo puramente hipotético, 5 milhões de reais, o banco vai contabilizar como se fosse um empréstimo para mim. Para ele, banco, agora, entrar com ação de cobrança contra mim. Nesse momento, no momento que o banco paga a dívida como fiador, honra o compromisso como fiador, nesse momento a operação deixa de ser acessória e passa a ser ativa, como se fosse um financiamento. Aí sim, nesse momento a fiança paga o IOF. Vou esclarecer de novo. Pergunta, ou melhor, afirmativa. Lá na prova está assim, acerca da fiança bancária, marca o item verdadeiro. Letra A, na fiança bancária não há cobrança de IOF, Imposto sobre Operação Financeira. Verdadeiro. Na fiança bancária, mesmo que o banco seja chamado a pagar a dívida, não haverá IOF por não ser operação financeira. Falso. Se o banco for chamado a pagar a dívida, se o banco como fiador for executado, no momento que o banco paga a dívida como fiador, nesse momento a fiança bancária deixa de ser operação acessória e passa a ser uma operação ativa. E aí o banco é obrigado a recolher o IOF, Imposto sobre Operação Financeira. Ficou bem claro? Tranquilo? Então tá. Acabamos de ver então a fiança bancária. Vamos passar agora para as garantias reais. Passa para a segunda lâmina, que é garantias reais. Eu estou pondo aqui porque ela precisa colocar lá algumas observações. Não todas, né? Bom, nós vimos então as garantias pessoais, que são aval e fiança. Pode colocar de novo essa lâminazinha aí, para a gente relembrar. Isso aí pode cair até numa prova, né? Essa lâmina que está aparecendo para vocês aí agora, é uma questãozinha de prova até pronta. Vocês podem colocar assim, quer ver? Acerca das garantias do Sistema Financeiro Nacional, marca o item abaixo que contém uma garantia que não é acessória. Olha lá, aval A, fiança B, hipoteca C, penhor D, alienação fiduciária E, anticrese não vai cair na prova. Então nós temos 2, 4, 5 itens que vão cair na prova. Aval, fiança, hipoteca, penhor, alienação fiduciária. Se caísse uma questão dessa na prova, acerca das garantias do Sistema Financeiro Nacional, marca o item abaixo que não contém uma garantia acessória. Resposta, letra A. O aval é uma garantia autônoma. A fiança é acessória, a hipoteca é acessória, o penhor é acessório, a alienação fiduciária é acessória. Vamos passar então para as garantias reais, que são o penhor, a alienação fiduciária. Pode passar para frente, pode passar mais um, tá? Pode passar mais uma. Reais, mais uma, penhor, pronto. Vamos parar aí no penhor. Agora pode desfazer a lâmina, pode voltar para cá. Nós vamos ver agora o penhor mercantil. Nós temos o penhor rural, o penhor comum, o penhor industrial. O concurso, o edital, traz expressamente penhor mercantil. O que é penhor? Penhor, hipoteca, alienação fiduciária. São as 3 garantias reais que vão cair na prova, que vão ser exploradas em prova. Vamos facilitar as coisas. Os 3 são garantias acessórias, assim como a fiança. O penhor, regra, coisas móveis. Móveis. Se for coisa imóvel, não é penhor, esta é a regra. Hipoteca, regra, coisa imóvel. Regra. Tem exceções? Tem. Alienação fiduciária. Pode ser coisa móvel quanto imóvel. Então, vamos facilitar as coisas. Penhor, regra, só coisas móveis. Hipoteca, regra, só coisas imóveis. Alienação fiduciária, tanto móvel quanto imóvel. Vamos agora nos deter ao penhor. Penhor é uma garantia.
É um contrato acessório, onde são dadas coisas móveis em garantia. São empenhadas. Quer ver um termo bobo que pode cair na prova e derrubar? Olha o conceito de penhor errado. Errado, hein? Cuidado. Penhor é um contrato onde são penhoradas coisas móveis. Errado. Não são penhoradas, são empenhadas. No penhor você empenha e não penhora. Penhor judicial é outra história. Eu vi uma entrevista de um gerente da Caixa em Brasília, trabalha na área de penhor, no Bom Dia DF. Ele disse assim: o empréstimo na Caixa, mediante penhor, é muito tranquilo. O cliente traz uma joia, a Caixa avalia a joia, a Caixa penhora aquelas joias e empresta o dinheiro. Ainda falei para minha esposa, olha a bobagem que ele falou. A Caixa não penhora joias. Nunca. Não penhorou, não penhora e nem vai penhorar. A Caixa vai receber em penhor. Você que está pegando dinheiro emprestado está empenhando as joias. Você está dando em garantia joias, a Caixa vai avaliar as joias, vai emprestar o dinheiro para você. Caso você não pague a dívida, a Caixa vai pedir, pela via judicial, a penhora dos bens empenhados. Penhora é via justiça. Quem penhora é a justiça. O bem empenhado, caso o devedor não pague, será penhorado judicialmente e depois levado a leilão. Então, o correto na prova são bens móveis empenhados e não penhorados. Não pode confundir, são coisas totalmente diferentes, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então tá, o penhor é um contrato acessório, onde são dadas coisas móveis em garantia. A regra é que a coisa móvel é transferida para o credor. Então, se eu estou dando joias em garantias, em penhor, eu entrego as joias para a Caixa. A coisa móvel fica com o credor. Mas para nós, o que vai cair na prova é o penhor mercantil. O penhor mercantil é muito parecido com o penhor industrial, que é muito parecido com o penhor rural. O que é um penhor mercantil? Ele é prestado para empresas, o penhor industrial para indústrias, o penhor rural para o ruralista. Nesses casos, o industrial que tem, por exemplo, uma gráfica, ele pega dinheiro emprestado no banco e vai empenhar o maquinário dele, aquelas máquinas do seu parque industrial. Aquela máquina não é passada para o banco. Então, no penhor industrial, no penhor mercantil e no penhor rural, as coisas dadas em garantias permanecem com o devedor. A gente chama de cláusula constituti. Cláusula constituti possessório. Também não vai cair isso aqui na prova. Só para chamar a atenção. No edital do Banco do Brasil está constando penhor mercantil. Na Caixa também sempre cai penhor mercantil e no BASA, BNB também. Penhor mercantil, diferente do penhor comum, ele é prestado em operações de natureza mercantil, para a empresa. Então, eu tenho aqui, por exemplo, hipotética, a LFG tem aqui ar-condicionado, televisores, câmeras, carteiras. A LFG vai ao banco, pega um empréstimo bancário e dá como garantia, empenha o seu patrimônio. Esse patrimônio continua aqui na posse da LFG. Os bens móveis, no penhor mercantil, que vai cair na prova, permanecem com o devedor. O devedor é o fiel depositário. Não são, como a regra seria, não são transferidos ao credor. O credor de penhor é chamado de credor pignoratício. Pignoratício. O credor de hipoteca é chamado credor hipotecário e o credor de alienação fiduciária é credor fiduciário. Credor fiduciário, credor hipotecário, credor pignoratício. Já caiu isso em prova, por incrível que pareça. Então, se eu vou à Caixa, empenho joias e pego dinheiro emprestado, a Caixa é uma credora pignoratícia. Eu sou o devedor. Tranquilo, penhor? Tá.
O penhor, a regra é sobre coisa móvel. Existem duas exceções em que há penhor de coisa imóvel. Vai cair na prova do Banco do Brasil Caixa? Em hipótese nenhuma. Por que, Cabral, que você garante que não vai cair essa exceção ou vão cair essas exceções na prova? Porque as duas únicas exceções de penhor de coisa imóvel é no penhor rural. E o penhor rural não está no edital. Portanto, eles não podem colocar na prova, e na prova vai valer o que eu vou dizer agora. A operação, o contrato acessório de penhor, garantia de penhor, só para coisas móveis. E lá na prova ele vai colocar assim, quer ver? O penhor mercantil é o contrato onde são dadas coisas móveis em garantia. Corretíssimo, porque o penhor mercantil não tem coisa imóvel. As exceções são no penhor rural, que não precisa falar. Por quê? Porque não vai cair na prova. Não está penhor rural no edital, então não vai cair na prova. Interessa para nós o penhor mercantil. O objeto do penhor. O que podem ser objeto de penhor? Eu posso empenhar coisas móveis, fungíveis e não fungíveis. O que é uma coisa fungível e não fungível? Ou também, ou não, e também, coisa tangível e não tangível. O que é uma coisa tangível, palpável? Eu posso dar em garantia, por exemplo, o meu maquinário. Eu posso empenhar um televisor? Eu posso empenhar um carro? Posso. Mas eu posso, por exemplo, dar em garantia direitos autorais, patentes, marcas. Eu tenho, por exemplo, hipotético, uma patente que vale dinheiro. Eu posso dar em garantia essa patente? Eu posso dar em garantia o direito. Eu tenho um contrato com a Vesticom de apostilas que eu fabrico, produzo para ela, e ela me paga mensalmente direitos autorais. Direitos autorais são coisas móveis, são coisas impalpáveis. Eu posso dar em garantia para ela o direito autoral? Posso. Então, são passíveis de penhor coisas móveis, para nós só importa isso, não tem exceção no penhor mercantil, coisas fungíveis ou não fungíveis. O que é uma coisa fungível? Desculpa. Coisa tangível e palpável. Televisor, carro. Coisa intangível, direitos, marcas, patentes, direito autoral, posso dar em penhor. E coisas fungíveis ou não fungíveis. Fungível é uma coisa substituível por outra da mesma espécie, quantidade e qualidade. Exemplo hipotético. Eu sou um comerciante, tenho aqui 60 caixas de Nescau. Eu posso dar as 60 caixas de Nescau em penhor? Posso. O Nescau é fungível, ou seja, eu vou vendendo o Nescau, porque ele vai perecer, e vou substituindo por outro Nescau. Então, é possível sim dar em penhor coisa fungível, coisa substituível, desde que eu mantenha aquele estoque. E coisa infungível? Infungível é não substituível. É claro que se eu chegar num banco e der uma pintura de Leonardo da Vinci, que custa X, banco, estou empenhando para você essa pintura de Leonardo da Vinci, que custa tantos milhões. O banco vai colocar como pintura de Leonardo da Vinci. Ele vai admitir que eu substitua aquela pintura por uma pintura de outra pessoa sem fama? Não vai. Então, quando a coisa não se admite a substituição, a gente diz que a coisa é infungível, não é substituível. Bom, deixa eu ver se faltou alguma coisa do penhor. Constituição do penhor. O penhor, importante, isso que eu vou falar é importante. O penhor mercantil deverá ser levado a registro no cartório de registro de imóveis. Vou repetir. Todos os contratos jurídicos fazem lei entre as partes. Os contratos têm valor entre as partes. Tem um princípio jurídico, um brocado, que diz pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. Se eu faço um contrato com você, com o banco, eu vou lá no banco, pego dinheiro emprestado, deixo as minhas joias e faço um contrato de penhor. Esse contrato vale para os dois? Vale.
Agora, para valer contra terceiros, o contrato tem que ser registrado. Regra geral, os contratos são registrados no cartório de registro de títulos e documentos. Todo contrato, para valer contra terceiros, tem que ser registrado no cartório de registro de títulos e documentos. Agora, o penhor mercantil, especificamente o mercantil, que é o que vai cair na prova, que está no edital, como o penhor recai sobre coisas, maquinários e coisas do empresário, este contrato deve ser registrado no cartório de registro de imóveis. Qual o cartório de imóveis? O cartório de imóveis da localidade daquela empresa. Aquela empresa está em Salvador, Bahia. Então tem que registrar aquele contrato de penhor no contrato de registro de imóveis de Salvador, Bahia, onde está registrado aquele imóvel, onde está localizada a empresa. Questãozinha de prova, repito para fechar. O contrato de penhor mercantil deve ser levado a registro no cartório de registro de imóveis da localidade do devedor, onde a empresa está localizada. Fechando por causa do intervalo, extingue-se o penhor. Eu acho que pode até colocar isso para o pessoal, que fica mais fácil. Formas de extinção do penhor, exatamente onde está agora. Extingue o penhor, acaba o penhor, extinguindo-se a obrigação, óbvio, é o mais fácil de entender. Se você pagou a dívida, o penhor acabou. Pagou, extinguiu a obrigação, acabou a garantia. Próximo, perecendo a coisa. O que é perecer? Estragando, acabou a coisa. Eu tenho um carro que está empenhado ao banco, o carro pereceu, pegou fogo, acabou o carro. Então acabou o penhor. Não, volta mais um, por favor. Perecendo a coisa acabou. Cuidado, ele está dizendo extingue-se o penhor. Ele não está dizendo extingue-se a obrigação. Se eu dei um carro em penhor e o carro pegou fogo, teve perda total, não quer dizer que a dívida acabou. Quer dizer que o penhor acabou, a garantia acabou. Daí, perecendo a coisa, extingue-se o penhor. É claro que o credor pode exigir uma nova garantia. O próximo. Renunciando o credor. Renunciando o quê? O credor está renunciando à garantia, não é a dívida. O credor diz, já pensou a Caixa chegar para você e dizer, toma sua joia de volta, não precisa mais, eu renuncio à garantia. Acabou a sua dívida junto à Caixa? Não. Renunciando o credor, extingue-se o penhor, não extingue-se a dívida. O próximo. Aí, dando-se a adjudicação judicial. Eu vou parar aqui por causa do intervalo. Eu vou explicar melhor isso aí, ainda tem mais outra forma de extinção. Nós vamos parar aqui no inciso 5, na adjudicação judicial, que leva um tempinho para explicar, inclusive a remissão com 2 S. Vamos fazer um pequeno intervalo agora e voltamos, continuando aí do penhor, forma de extinção do penhor mercantil.